Muito abaixo das patas de Maurício, os ratos se moviam furtivamente pelo subterrâneo de Panqueca Estragada. As cidades antigas são assim. As pessoas constroem tanto para baixo como para cima. Porões são construídos ao lado de outros porões, e alguns deles são esquecidos, a não ser por criaturas que desejem permanecer longe das vistas. Na escuridão espessa, tépida e úmida, uma voz disse: "Muito bem, quem está com os fósforos?" "Eu, perigoso feijão. Serve 4." "Muito bom, meu jovem rato. E quem está com a vela?" "Eu, senhor. Sou na medida." "Ótimo. Coloque-a no chão para pêssegos acender." Houve um bocado de agitação no escuro. Nem todos os ratos tinham se acostumado com a ideia de acender fogo, e alguns estavam tratando de ficar fora do caminho. Ouviu-se um ruído de atrito e um fósforo se acendeu. Segurando o palito com as 2 patas dianteiras, Pêssegos acendeu o toco de vela. A chama cresceu por um momento e depois manteve um brilho constante. "Você consegue mesmo enxergar a vela?" disse Fiambre Suíno. "Sim, senhor", respondeu o perigoso feijão. "Não sou completamente cego. Dá para notar a diferença entre luz e trevas." "Sabe de uma coisa?" ponderou Fiambre Suíno, observando a chama desconfiado. "Mesmo assim, eu não gosto nem um pouco disso. Nossos pais ficavam na escuridão sem problemas. Isso ainda vai acabar em encrenca. Além do mais, tocar fogo em uma vela é um desperdício de boa comida." "Precisamos ser capazes de controlar o fogo, senhor", observou o perigoso feijão calmamente. "Com a chama, fazemos uma proclamação às trevas. Dizemos: somos diferentes. Não somos apenas ratos. Somos o clã." Fez Fiambre Suíno. Essa era a sua reação normal quando não entendia o que havia sido dito. Ultimamente ele vinha fazendo um bocado de "Andam dizendo que os ratos mais jovens dizem que as sombras os deixam assustados", completou Pêssegos. "Por quê?" perguntou Fiambre Suíno. "Eles não estão com medo da escuridão total, estão? A escuridão é o ambiente dos ratos. Estar no escuro é a razão de ser dos ratos." "É estranho", comentou Pêssegos, "mas nós não sabíamos que as sombras estavam lá até termos a luz." Um dos ratos mais jovens ergueu uma pata timidamente. "É, e até quando a luz se vai, nós sabemos que as sombras continuam por perto", disse. Perigoso Feijão se virou para o jovem rato. "E você é?" perguntou. "Delicioso", respondeu o rato mais jovem. "Bem delicioso", disse Perigoso Feijão com uma voz gentil. "Ter medo das sombras faz parte de termos nos tornado mais inteligentes, eu acho. Sua mente está lidando com o fato de que existe um você, e também existe tudo o que está fora de você. Portanto, agora você não sente medo apenas das coisas que consegue ver, ouvir e cheirar, mas também de coisas que você, vê dentro da sua cabeça. Aprender a enfrentar as sombras do lado de fora nos ajuda a lutar contra as sombras do lado de dentro." Saudações, aventureiros, e bem-vindos ao Feras, Furnas e Fortunas. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Não pertence ao ciclo Fera, Furna, Fortuna. É um misto de resenha, propaganda gratuita e unbox. E a inspiração foram as invencionices dessa moça simpática aqui. Hey everybody, this is Kelsey Dion from the Arcane Library and Ela escreveu esse RPG maneiríssimo, o Shadow Dark. O Shadow Dark é baseado nas regras atualizadas do D&D, mas simplificadas e com aquela sensação dos anos primordiais do jogo, daquele old school, daquele delicioso dungeon crawl. Daí alguém diz: mas muitos RPGs fazem isso hoje em dia. É verdade,
Mas o Shadow Dark traz uma regra poderosa para pressionar os aventureiros enquanto eles vasculham masmorras. Uma regra que é mais temível do que os monstros, do que as armadilhas, do que as maldições que eles vão encontrar. A regra da duração das fontes de luz. Todas as fontes de luz, tochas, lanternas e até a magia-luz, duram apenas 1 hora. E detalhe, 1 hora de tempo real no relógio dos jogadores, o que os obriga a tomarem decisões rápidas na sessão de jogo, antes que fiquem no escuro, com multidões de inimigos que não precisam de luz. Ficamos tão empolgados aqui no Feras, Furnas e Fortunas que fomos olhar o The Arcane Library, o site do Shadow Dark, e encontramos PDFs free. E já imprimimos os nossos, porque a gente é mais do papel. O Game Master Quick Start Guide for Shadow Dark RPG, o Player Quick Start Guide for Shadow Dark RPG, o Solo Dark e o Shadow Dome's Thunderdark. Só que estão em inglês. Mas não é difícil, porque a linguagem é bem intuitiva, dentro do contexto do RPG. O link está nos créditos e na descrição desse vídeo. Arrumamos uma pastinha, preta, é claro, para guardar tudo, e um caderno para anotar as diabruras. E uns dadinhos pretos perfeitos da Forja Fantasy. Obrigado, Forja. E não fique desanimado não, meu querido aventureiro que não lê em inglês. A querida Laserhead está trazendo o Shadow Dark traduzido. E ainda dá tempo de apoiar. O link também está disponível por aqui. Os livros são bem feitos, hein? Mas o que mais nos chamou a atenção na escrita de Kelsey Dione foi algo que ela disse ao explicar o caráter fundamental da obra. Respeite a escuridão. Ela é a verdadeira inimiga. A princípio, e de maneira superficial, se pode pensar que isso se refere a tochas. Mas ela também escreveu isso. Você e seus jogadores jogam juntos para se divertirem, para apoiarem uns aos outros, para fortalecerem laços. Esse é o pacto. O pacto frequentemente é silencioso e invisível, mas sempre pode ser sentido. Ele é baseado em boa vontade, respeito e camaradagem. Seus inimigos são o egoísmo, a rivalidade e a arrogância. Essas palavras definem com perfeição o que se pretende numa sessão de RPG. E cá para nós, cala fundo no coração. Abraços, Kelsey. Com tanta escuridão fora e dentro de nós, está começando a ficar claro o porquê da leitura do trecho de O Fabuloso Maurício e seus roedores letrados, do saudoso Terry Pratchett, no início do vídeo. No livro, um gato e um clã de ratinhos acidentalmente mutados por magia, dotados de pensamento e de fala, se aliam a um garoto com cara de bobo para dar golpes nos prefeitos de cidadezinhas remotas. Não esqueça de pensar em flauta. RPG trata disso. Aprender a lidar com o que há de sombrio, de obscuro, de tenebroso dentro de nós. O egoísmo, a rivalidade, a arrogância. Lidando com o que há de sombrio, de obscuro e de tenebroso fora de nós.
mas de forma simulada, segura, lúdica, até didática. E ainda acompanhado de amigos. Nem todo mundo tem essa sorte. Então, para entrar em furnas cheias de feras, atrás de fortunas, aventureiros têm que adotar o lema: respeite a escuridão. Muito obrigado por me acompanhar e até a próxima aventura.